Rames Rodrigues está registrado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, após resolver o visto de trabalho, emitir o CPF e regularizar as questões burocráticas. O meia colombiano poderá estrear com a camisa do São Paulo, e esse primeiro jogo pode acontecer no Maracanã. No próximo domingo, às 18h30 no horário de Brasília, o tricolor encara o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Caso tenha condições físicas, o jogador deve ser relacionado por Dorival Júnior. O estádio carioca traz boas lembranças para Rames. Foi lá que ele fez o golaço na Copa do Mundo que lhe rendeu o prêmio Puskás de gol mais bonito de 2014, além de ser o mais bonito daquela edição do torneio de seleções. A ideia de utilizar Rames Rodrigues no próximo domingo é pensando na partida contra o Corinthians na quarta-feira da próxima semana, dia 16, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Sem jogar desde abril, ele precisa readquirir ritmo de jogo. O meia já vem treinando no CT da Barra Funda desde a semana passada e, caso seja relacionado domingo, começaria no banco de reservas. Dorival Júnior evitou dar detalhes do planejamento que tem para o colombiano. Rames Rodrigues não pode disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana por não ter conseguido ser inscrito a tempo. Caso do São Paulo avance para as quartas de final, ele pode ser incluído no torneio. O colombiano foi apresentado à torcida no Morumbi no último domingo antes da derrota para o Atlético Mineiro. O São Paulo atualizou a situação de David após o atacante deixar o Morumbi de muletas no domingo dia 6, depois do duelo contra o Atlético Mineiro. De acordo com o informado pelo clube, foram constatadas 2 lesões após exames de imagem, um edema ósseo no joelho e uma lesão ligamentar no tornozelo. O lance apurou que ainda não existe um prazo para recuperação, mas diante do quadro de dor que ele mostrava até o dia da partida, o resultado teria sido bem recebido e que poderia ter sido bem mais grave. David sofreu um trauma na perna nos acréscimos do segundo tempo, após entrar no jogo aos 12 minutos da segunda etapa. Na saída do estádio, sem conseguir andar sozinho e sentindo muitas dores, foi carregado por seguranças e utilizou muletas até a saída. Após a partida, durante a coletiva de imprensa, Dorival Júnior já havia alertado sobre a possibilidade de ter sido uma lesão mais grave, mas que ainda aguardaria os resultados dos exames que ficaram prontos na última segunda-feira. Desta forma, David não estará apto para enfrentar o São Lourenço na quinta dia 10 pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. O São Paulo precisa reverter um placar adverso de 1-0, pois perdeu por este resultado na primeira partida. O jovem Kaique Takada, de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o São Paulo com multa de 60 milhões de euros, 320 milhões de reais. Kaique Takada é um ponta ambidestro tido como uma das principais joias de Cotia. O garoto tinha contrato de formação e assinou o vínculo profissional cerca de 2 meses após completar 16 anos. A multa rescisória de Takada para a Europa é de 60 milhões de euros, 320 milhões de reais. Como padrão no primeiro contrato profissional, o vínculo tem duração de 3 anos renováveis por mais 2. O atacante chegou ao clube aos 6 anos. O título mais recente foi na Copa Criciúma no mês passado. O jovem tem a carreira gerida pela mesma empresa que cuida de jogadores como Lucas Moura e Antony, maiores revelações do tricolor nos últimos anos. Nesta terça-feira, dia 8, um acontecimento chamou a atenção da torcida tricolor. Acontece que Daverson, atacante do Cuiabá, fez uma comparação inusitada sobre a forma de jogar do São Paulo em entrevista ao programa Boleiragem do Sport TV. A equipe de Dorival Júnior enfrentou o Cuiabá no dia 22 de julho e foi derrotada fora de casa por 2-1. Apesar da vitória do Dourado sobre o tricolor, Daverson, que desperdiçou uma cobrança de pênalti na partida, revelou que era difícil jogar contra a equipe paulista. O atacante comparou a maneira de jogar do tricolor com a postura do Barcelona da Espanha em campo. Abre aspas. O São Paulo hoje me relembra o Barcelona, cara. Pô, não dizendo que o São Paulo é o Barcelona, mas na forma de jogar que o Dorival gosta de jogar. O jogador se movimenta, a gente tem muita dificuldade contra o São Paulo lá em Cuiabá.
porque se movimenta muito, o volante cai na beirada, o volante vai entre os zagueiros, o centroavante baixa, é praticamente o Barcelona. Fecha aspas, disse o atacante. A fala do centroavante repercutiu entre a torcida são paulina. Em busca da vaga na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20, o São Paulo recebe o Lemense na tarde de quarta-feira, dia 9, em Cotia. O tricolor joga às 15 horas com entrada livre para a torcida e transmissão do YouTube do Futebol Paulista. Com 9 pontos na segunda etapa do estadual, o time são paulino pode garantir lugar na próxima fase se superar a equipe de Leme. O tricolor está invicto na competição com um total de 10 vitórias e 3 empates. Na última rodada, as equipes se enfrentaram na casa do rival. Vitória dos visitantes por 2-1, gols feitos por Thales Vander. Comandado pelo técnico Menta desde o início da segunda etapa do Paulista, o time vem de 5 triunfos consecutivos e lidera o grupo 18. Já são 32 gols feitos e apenas 8 sofridos na competição. Após vencer os 2 primeiros jogos da temporada, o basquete tricolor volta à quadra contra o Mogi nesta quarta-feira, dia 9, às 19 horas, no ginásio do Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo chega embalado após derrotar o Osasco fora de casa por 95-83 e o São José diante da torcida são paulina por 77-66. A equipe comandada por Bruno Mortari vem ganhando entrosamento jogo após jogo. Vale lembrar que a equipe ainda conta com alguns desfalques. Bom, os ingressos para a partida são gratuitos e a entrada se dá pelo portão 13. O próximo duelo será fora de casa contra o Corinthians no dia 15/8, numa terça-feira, às 21 horas, no ginásio Vlamir Marques.